Alunos da ETEBAB, curso básico, Graça e Paz, nós temos aí um encontro marcado para a nossa aula de Epístola de Paulo aos Romanos. O justo viverá pela fé. Esse é o tema principal da epístola. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 1, verso 15 a 17. E o apóstolo Paulo tem como propósito, com essa epístola, levar outras verdades doutrinárias a essa igreja, e tendo aí como tema principal a doutrina da justificação, talvez a doutrina mais importante do Novo Testamento, tão esquecida no passado, mas hoje, pela graça de Deus, aí uma doutrina avivada, principalmente no nosso meio batista. Então nós vamos estar estudando essa carta, que foi chamada aí pelos melhores e maiores teólogos que já tivemos de o diamante, do Novo Testamento, a carta mais preciosa, doutrinariamente, do Novo Testamento. O escritor, Paulo. O autor foi o Espírito Santo de Deus. Paulo está em Corinto, local onde ele escreve essa carta, provavelmente 56 depois de Cristo, próximo ao fim da sua terceira viagem missionária. Roma foi fundada em 753 a.C., sendo a principal capital do Império Romano naqueles dias. A igreja, fundada provavelmente por alguns convertidos na festa do Pentecostes, ou na festa das colheitas, que nós lemos lá em Atos, capítulo 2. É uma carta em que, só para termos uma ideia, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele expôs essa carta e ele usou 11 anos para expor os capítulos do livro de Romanos. Então, um pequeno aí esboço do que nós vamos comentar, Os capítulos 1 a 11 apresentam verdades teológicas, verdades teológicas da doutrina. Capítulo 12 a 16, a parte prática, Então, Paulo tem essa característica. Paulo, ele começa com doutrina e ele termina com vida prática, ou seja, primeiro ortodoxia e depois ortopraxia. Fé sem obras é morta. Podemos ter muito conhecimento e esse conhecimento não ter afetado a nossa vida, e não vai afetar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Alguns temas teológicos, inclui os princípios de liderança espiritual, capítulo 1, verso 8 a 15, a ira de Deus, verso 18 a 32 do capítulo 1, princípios do julgamento divino, capítulo 2, aquele versículo fantástico que diz que Deus há de julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho, e quem fará isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Também a universalidade do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Capítulo 3, ele defende a justificação pela fé, do capítulo 3, 21 a 4, 25. Vai usar inclusive Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, como ilustração. Capítulo 6 a 8, ele vai falar sobre santificação, a soberania de Deus. Capítulo 9 a 11, o plano de Deus para Israel. Capítulo 12, a parte prática, dons, vida na igreja, vida na sociedade. E capítulo 13, a responsabilidade
com os governantes, as lideranças constituídas, e 14 e 15, princípios da liberdade cristã. Então, se Deus permitir, nós nos encontraremos. Um abraço para todos. Deus abençoe.